Você quer saber como cotar de forma rápida e eficiente no Revit? E além disso, como que a gente faz para centralizar objetos através das cotas? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que aqui no Revit a gente ganha muita velocidade, não somente na parte da modelagem do projeto, mas também em toda a parte da documentação. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje então como que a gente faz isso através das cotas, que é uma forma que com certeza faz a gente transformar horas de trabalho em minutos. E eu vou mostrar para vocês isso através desse projeto aqui e a gente vai cotar então uma planta baixa. E como eu tô falando aqui sobre as plantas baixas, vale eu ressaltar agora, e se você já não segue por aqui, você já sabe o que eu vou falar nesse momento, mas se você é novo aqui no canal, vale muito a pena eu repetir isso mais uma vez, que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E o que exatamente isso significa? Então, como vocês estão vendo aqui, esse projeto no 3D, todas as plantas, cortes, fachadas, detalhamentos, exatamente todas as vistas e desenhos, eles vão partir desse mesmo modelo. Então, a planta baixa nada mais é do que um plano horizontal que vai cortar esse meu modelo e vai gerar essa planta baixa automaticamente. Então, qualquer modificação que for feita vai refletir em todas as vistas automaticamente. E aqui do lado a gente tem então o nosso navegador de projeto, que é onde a gente organiza essas vistas. E aqui a gente tem uma organização própria. Como vocês podem ver, aqui tem várias pastinhas, então aqui eu tenho os ambientes, apresentação, arquitetônico, climatização. E aqui no caso então das plantas baixas está dentro dessa pasta aqui, arquitetônico. Então vou mostrar aqui para vocês a planta baixa técnica já com todas essas notações. E como vocês podem ver aqui, ela tá com várias informações além das cotas. E o que eu vou fazer agora então vai ser duplicar essa vista para ter ela como base e para a gente então visualizar isso de forma mais clara, certo? Então para eu fazer isso, eu vou vir aqui em cima da planta baixa técnica, vou clicar com o botão direito e aqui a gente vai ter a opção de duplicar vista. E nesse caso aqui eu vou colocar na primeira opção duplicar. E, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre cada uma dessas opções aqui de duplicar. Aqui então vou selecionar essa primeira opção. E quando eu seleciono essa primeira opção, vai duplicar então essa minha vista, mas essas minhas anotações não vão ser levadas junto aqui quando for duplicar. Beleza, então temos aqui a nossa planta e para a gente cotar, então vou vir aqui na aba anotar e a cota que eu vou utilizar aqui para anotar essa vista vai ser a cota alinhada ou então DI no teclado. Então vou dar DI no teclado e quando eu faço isso, aqui também vai aparecer as outras cotas, então mesmo que eu vá utilizar uma cota diferente, por exemplo, uma cota angular ou então uma cota radial, eu posso também dar o comando DI e depois selecionar aqui dentre essas opções qual vai ser o tipo de cota. No caso alinhada já vai estar selecionado, então tá tudo certo. E agora tem um detalhe super importante que se você recém instalou seu Revit, pode ser que não esteja dessa forma. Então aqui a gente vai ter essa barra temporária e aqui ele vai marcar então onde que a gente vai gerar essas cotas. E aqui quando eu clico ele vai me dar algumas opções e para deixar tudo certinho eu tenho que cotar então pelas faces da parede. Então isso significa que ele vai pegar ali as faces da parede e vai cotar elas automaticamente. Às vezes pode ser que esteja aqui pelo centro, então linhas centrais da parede. Isso faz com que as cotas fiquem ali no centro da parede e é uma coisa que a gente não costuma usar muito por aqui. Então só se atentem a colocar então aqui essa opção de faces da parede. Agora aqui do lado eu vou ter duas opções de cotas, então eu tenho as referências individuais, que é o que geralmente vem aqui de forma automática, e quando eu clico aqui vai ter essa outra opção de paredes inteiras. Então o que eu vou mostrar agora para vocês, que realmente faz a gente ganhar muito tempo mesmo, é cotar através dessa opção aqui de paredes inteiras. Depois eu vou explicar para vocês o que é essas referências individuais, mas antes quero mostrar realmente como é a forma mais rápida de a gente cotar aqui no Revit. Então vou selecionar aqui a opção paredes inteiras e basicamente o que ele faz é realmente isso, ele vai cotar a parede inteira. Vocês vão ver daqui a pouquinho essa mágica acontecendo. E um detalhe antes, né, de eu começar, na verdade, a cotar aqui e mostrar para vocês,
tem esse botãozinho aqui com as opções. Então, quando eu clico aqui, eu vou escolher o que eu quero cotar automaticamente. Então, aqui eu posso selecionar as aberturas, as paredes que efetuam interseção e os eixos que efetuam interseção. Nesse nosso caso aqui, como não tem nenhum eixo passando, se eu marcar ou desmarcar essa opção, não vai fazer diferença nenhuma. Já as paredes que efetuam interseção são todas as paredes que estão chegando ali na parede que a gente vai cotar. E eu vou marcar nesse caso aqui, né? Aqui já estava marcado, mas caso para você ele não esteja marcado, é só marcar essa opção aqui. E eu vou cotar também as aberturas. E aqui nas aberturas eu consigo então selecionar se vai ser pelos centros ou pelas larguras. E nesse caso aqui eu vou manter as larguras. Feito isso, vou dar um OK. E agora que vocês vão ver a magia acontecendo aqui no Revit. Então, basicamente, eu vou clicar em cima dessa parede e agora todas essas paredes aqui, ó, que estão efetuando a interseção, elas vão ser cotadas. E aqui nesse caso, vou cotar essa parede aqui, tá? Que tem essa porta, também vai pegar ela porque eu marquei ali as aberturas. Então, vou clicar aqui nessa parede e notem que ele já começou a cotar aqui para mim. E se eu quisesse finalizar a cota aqui, era só clicar no lugar vazio, mas nesse caso eu vou continuar cotando e vou selecionar essa outra parede, tá? Então, por que eu tenho que selecionar as duas paredes? Porque nesse meu caso aqui, essa parede não é uma parede contínua, então eu posso ir selecionando todas as paredes que eu quero e clicar no lugar vazio. Então, vou selecionar essa parede aqui. E notem que ele já pegou aqui a gola da porta, colocou a dimensão da porta, pegou a parede, tudo certinho. E agora sim eu vou clicar aqui no lugar vazio. E feito isso, já está cotado. Eu posso ir cotando aqui todas as outras paredes dessa mesma forma. Agora eu vou mostrar para vocês então como a gente faz para cotar sem colocar as aberturas. E você já deve imaginar como que é. Então basicamente eu vou vir aqui nas opções. Vou desmarcar agora as aberturas e vou deixar só a opção das paredes que efetuam a interseção. Vou dar um OK, vou clicar nessa parede aqui, e quando eu for cotar, aqui dá uma travadinha quando chegar num certo ponto, ó. Então, essa distância a gente consegue configurar ali nas configurações da cota, mas não é uma regra que eu siga, e se eu quiser eu posso deixá-la aqui um pouquinho mais perto, mas ele vai me dar então essa opção para todas essas cotas ficarem então com essa mesma distância. Então, eu vou manter essa distância aqui, vou clicar mais uma vez, e feito isso então, já cotou. E agora, se eu voltar aqui de novo nas opções e desmarcar todas elas, ele vai pegar a cota geral aqui da parede. Então, vou dar um OK. Então, eu desmarquei todo mundo. Vou dar um OK. E aqui, como eu tenho duas paredes, notem que ele vai pegar essa cota aqui geral, daqui até aqui. E quando eu clico aqui, ele vai pegar daqui até aqui. E eu posso clicar aqui no lugar vazio. Se a gente pegar, por exemplo, essa outra parede, que ela é realmente uma parede que ela tá inteira, né? Não é igual aqui que a gente tem esse dente, dá pra você dizer. Quando eu clico nela e clico aqui fora, ela já vai pegar também essa dimensão inteira. E nesse caso aqui em específico, que a gente pode usar então aquela outra opção para a gente cotar. Para a gente cotar então dessa ponta aqui até essa ponta aqui. E é o que eu vou mostrar agora então para vocês como que a gente faz isso. Então agora, ainda que estou no comando DI, se por acaso vocês saíram do comando, e lembrando que para a gente sair aqui do comando é só o da ESC então 2 vezes, é só dar DI mais uma vez. E agora aqui na opção de como eu quero cotar, eu posso colocar referências individuais. Nesse caso aqui das referências individuais, a gente precisa selecionar então ali todas as faces das paredes que estão efetuando essa interseção para eu conseguir cotar. Então, vou vir aqui em referências individuais. E nesse caso, né, eu quero essa cota geral daqui até aqui. Então, eu tenho que pegar a parte lateral, tá? Então, isso é bem importante e é isso que muda de um modelo para o outro. Antes, eu clicava na parede em si, que ele pegava, então, todas as paredes que estavam fazendo essa interseção. Agora, eu tenho que pegar ali nas laterais. Então, eu vou vir aqui, ó, nota que vai ficar azul. E depois, lá embaixo, eu vou vir e eu vou selecionar essa face aqui. E agora eu posso vir aqui
e clicar no lugar vazio para eu cotar. Aqui, pessoal, se por acaso vocês derem S em qualquer momento, ele vai cancelar a cota, tá? Então isso é um erro bem comum. Então eu tenho que clicar realmente no lugar vazio para funcionar essa minha cota. Eu clico no lugar vazio e feito isso, eu já cotei. Eu poderia também cotar através dessa opção aqui das referências individuais todas as paredes, mas acaba dando mais trabalho. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo para vocês entenderem essa dinâmica, mas essa opção aqui das paredes inteiras se torna muito mais rápido. Então, por exemplo, se eu quisesse cotar agora aqui essas paredes, como que eu poderia fazer? Eu teria que vir aqui ó, em relação a todas as faces. Então, eu teria que selecionar essa face aqui, e ele já começou então aqui a gerar a cota. E aqui eu não vou clicar no lugar vazio, tá? Vou seguir cotando. Eu vou pegar agora aqui a outra face, essa face aqui, e eu vou cotando, ó. Então, seleciono essa face, e aqui a mesma coisa, ó. Essa face, e daí sim que eu clico no lugar vazio. E o mesmo seria aqui se eu quisesse selecionar e colocar, por exemplo, essa abertura. Então, dessa forma funciona também, mas gera muito mais trabalho. Mas nesse caso aqui específico da cota geral, dependendo da situação, pode ser mais rápido através dessa opção das referências individuais. Tá, e agora, se por acaso alguma dessas cotas eu quisesse de fato alterar alguma informação nela, por exemplo, aqui, se eu quisesse agora adicionar as aberturas, como que eu posso fazer? Eu tenho que deletar e começar do zero? Não, apesar que é super rápido fazer dessa forma também, existe uma outra forma de a gente conseguir editar as cotas já existentes aqui no projeto. Então, como eu estou indo aqui com o comando ativo da cota, eu vou dar ESC 2 vezes, vou sair do comando e agora consigo então selecionar, por exemplo, esta cota aqui. Vou clicar nela e aqui em cima a gente vai ter essa opção aqui para a gente editar as linhas de chamada de cota. Ou então eu posso colocar EW, que é o atalho teclado para isso. Mas para dar o EW, prestem atenção, a gente precisa selecionar a cota primeiro. Então aqui eu selecionei a cota, vou clicar aqui ou então dar EW no teclado e notem que agora aparece essa linha para eu seguir cotando. Então aqui vale se eu quiser adicionar uma cota ou se eu quiser também remover uma cota. Então nesse caso aqui, se eu for adicionar essa esquadria, eu posso simplesmente vir aqui, pegar essa face aqui. E agora um detalhe super importante que a gente precisa clicar no lugar vazio. Se eu der ESC, vai cancelar tudo e vai voltar a cota a ser da maneira que estava antes. Então eu clico no lugar vazio e feito isso, então ele já cotou. E o mesmo vale se eu quiser então remover alguma cota que eu não quero. Então digamos que eu queira remover a cota aqui da lateral. Não é o caso aqui nesse caso específico, mas se eu vier aqui para editar e eu clicar aqui na face que já foi cotada, então vou mostrar aqui para vocês, ó, quando eu clico aqui e clico no lugar vazio, então ele retirou essa cota aqui. Nesse caso aqui vou dar Ctrl Z, porque não é bem isso que eu quero, mas existe então essa possibilidade. Agora eu quero mostrar um outro detalhezinho para vocês que pode acontecer no projeto de vocês, que é quando a gente está cotando então através desse comando das paredes inteiras. Então mais uma vez eu vou dar DI no teclado e aqui eu vou então selecionar a opção de paredes inteiras. E aqui nas opções eu vou colocar então as paredes que efetuam a interseção e vou dar um OK. Então, nesse caso aqui, eu vou cotar essa parte aqui de baixo do projeto. Então, vou clicar nessa parede aqui. E da mesma forma que a gente fez nessa lateral aqui, vou clicar depois nessa parede. E notem que aqui, ó, o que está acontecendo? Ele está deixando um 0. Depois ele tem um 10 e um 15, tá? E por que isso está acontecendo exatamente? Então, ó, como eu peguei essa parede aqui e essa parede aqui, tanto essa parede de cima quanto essa parede aqui de baixo, elas estão então fazendo a interseção. Só que aqui a gente tem duas paredes que estão se encontrando dessa forma aqui. E o que está acontecendo aqui, ó, notem que ele pegou essa cota aqui, depois ele pegou essa face aqui, e depois ele pegou essa face aqui, só que como tem uma outra face exatamente no mesmo lugar,
ele cotou como se fossem 2 vezes, então por isso que ficou esse 0. Então, para eu tirar esse 0, eu posso fazer isso na hora que eu estou cotando. Ou então, se eu clicar num lugar vazio e me der conta disso depois, eu posso usar exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês para ajustar essa cota. Nesse caso aqui, eu vou ajustar antes e depois clicar no lugar vazio. Então, se eu clicar, por exemplo, nessa face aqui, ele já removeu o 0, porque ele não tá pegando ali 2 faces que tem 0 distância, né? Por isso que ele colocou o 0. Então, ele deixou ali só os 10, depois os 15. Nesse caso, eu vou cotar então essa parede externa. Então, eu não quero pegar essa espessura da parede interna. Então, para isso, eu venho aqui e seleciono essa face aqui. Então, clicando uma vez aqui, também ele desselecionou essa cota. E agora sim, ele está pegando só essa parede. E agora eu posso clicar no lugar vazio. E feito, então, já está configurada essa nossa cota de maneira correta. Então, dependendo da situação, pode acontecer isso dele ter, então, paredes ali dos 2 lados. E ele vai cotar, então, dos 2 lados e vai ficar ali um pouquinho estranho, mas é super simples de resolver isso também. Certo, pessoal? E agora eu vou mostrar mais alguns detalhezinhos. E se por acaso aqui, em algum momento, nesse caso até eu vejo que não está acontecendo isso, mas pode ser, ó, que, por exemplo, eu tenho esses 10 centímetros da gola e depois eu tenho esses 15 centímetros da parede. Se eu quiser deixar essas cotas um pouquinho afastadas, ou então se eu tiver essa cota aqui em cima do meu desenho, tiver alguma coisa ali eu quiser ajustar, a gente consegue fazer isso também. Então agora eu vou dar ESC 2 vezes para sair do comando das cotas. E eu vou selecionar essa cota aqui. Então eu vou clicar em cima dela. E a partir do momento que eu clico em cima dela, essa cota vai ficar azul. E notem que aqui vão ter essas bolinhas, as circunferências embaixo de cada um desses números. Então, se eu quiser mover, eu simplesmente posso selecionar ele, arrastar. E eu vou soltar agora aqui o meu mouse no local que eu quero que fique esse valor. E feito, é simples assim. E aqui tem uma configuração nessa cota que se eu arrastar aqui entre essas 2 linhas que estão sendo cotadas, ele simplesmente vai ficar dessa forma. Mas se por acaso aqui, ó, nessa situação, se eu quiser deixar um pouquinho distante esse 15 e eu arrastar então além dessa linha, ó, notem que quando eu chego aqui perto, ele já vai gerar então essa outra linha aqui. Tá? Então a gente pode fazer esse ajuste e isso é uma configuração aqui interna das cotas, mas uma vez configurado ele sempre vai deixar dessa forma aqui. Então a gente consegue ainda fazer esses ajustes aqui com a cota. E além disso, né, a gente ainda tem uma outra opção que é substituir então o valor dessa cota por um texto. Então se eu clicar aqui em cima da cota e clicar 2 vezes em cima do número, ele vai abrir essa janela aqui. E quando ele abre essa janela aqui, eu posso usar o valor real daquela cota, ou então eu posso substituir por um texto. Então, digamos que eu queira escrever aqui, que é o A, ou escrever alguma outra coisa, alguma informação em respeito a essa distância aqui, eu posso fazer isso. Então, ó, se por acaso eu colocar aqui um texto, der um OK, ele acabou substituindo então a cota por um texto. Então existe essa opção também aqui no Revit. Vou dar um Ctrl Z agora para voltar do jeito que estava antes. E visto tudo isso, vocês viram como é super rápido e eficiente a gente cotar aqui no Revit. E agora eu vou mostrar para vocês outra funcionalidade das cotas que a gente usa muito por aqui, que também faz a gente transformar horas de trabalho em minutos. A gente consegue, através das cotas, centralizar os objetos. E quando eu falo para centralizar aqui, vale para a gente centralizar, por exemplo, uma janela aqui, uma abertura em alguma das paredes, por exemplo aqui, se eu quisesse centralizar essa janela aqui entre essas 2 paredes, mas vale também, que é um outro local que a gente costuma usar bastante esse comando, na hora que a gente está fazendo o nosso projeto luminotécnico. Então a gente pode usar esse comando para centralizar as luminárias. Então para isso, agora eu vou vir aqui na parte da iluminação, que está dentro de elétrica, da pastinha elétrica. E aqui dentro a gente vai ter então as plantas de forro e aqui está a nossa planta do luminotécnico. E como vocês podem ver aqui, a gente tem várias luminárias
E diversas delas, inclusive, elas estão aqui com as mesmas distâncias, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser duplicar essa vista, tá? Para a gente deixar realmente ela mais limpa, para vocês entenderem melhor. E eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente usa esse comando aqui nas luminárias. Então, vou clicar com o botão direito aqui, vou vir aqui em duplicar vista e vou clicar aqui em duplicar. E agora a gente só está visualizando então essa planta aqui, sem todas essas anotações, e a gente consegue então centralizar. Aqui, por exemplo, essa luminária aqui, e também ela foi centralizada entre essa parede e essa parede. Digamos que eu queira fazer o mesmo aqui para essa luminária aqui, eu vou colocar então ela aqui no centro, tá? Nesse projeto aqui em si, a gente acabou colocando aqui, mas vou mostrar para vocês se a gente quisesse trocar essa opção. Então aqui eu vou dar DI no teclado, e nesse caso aqui em específico, fica mais fácil a gente usar então a opção aqui das referências individuais, tá? Então as paredes inteiras realmente é quando a gente vai cortar tudo, mas aqui nesse caso eu vou usar então as referências individuais. Então eu vou vir aqui, vou clicar em referências individuais. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a face dessa parede, vou selecionar agora aqui a luminária, e notem que a gente consegue pegar o centro dessa luminária, e depois eu vou selecionar aqui também a face dessa parede, e eu vou clicar no lugar vazio. Feito isso, cotei aqui essa minha luminária, e notem que aqui a gente vai ter, ó, notem que tá um pouquinho mais afastado, tá? Então se vocês estiverem aqui com um zoom não vai aparecer, então tire um pouquinho o zoom para vocês conseguirem visualizar isso. Vai ter esse símbolo aqui, EQ. A partir do momento que eu clicar aqui nesse EQ, o que vai acontecer? Ele vai centralizar e vai deixar então equidistante, então por isso que é EQ, aqui é a sigla que está aparecendo. E feito isso, então, eu centralizei essa luminária. E aqui eu mostrei para vocês como centralizar um objeto, mas esse comando também pode ser usado para centralizar mais objetos. Então, se por exemplo eu quiser centralizar essas duas luminárias nesse ambiente ou até mais elementos, é possível fazer exatamente da mesma forma. É claro que aqui nesse projeto vocês podem perceber que cada uma dessas luminárias aqui está em cima de uma cuba, então não seria interessante a gente fazer dessa forma, mas a fim de mostrar para vocês, então vou mostrar como que a gente faz isso aqui nesse projeto. E para isso, mais uma vez, vou dar DI no teclado. E aqui eu vou deixar então a opção das referências individuais. E agora eu vou selecionar então primeiramente a face dessa parede aqui, o centro da primeira luminária, o centro da segunda luminária, e depois eu vou selecionar essa face aqui e vou clicar mais uma vez no lugar vazio. E agora eu posso clicar aqui em EQ para tornar essas luminárias equidistantes, e a gente vai ter essa mesma distância sem precisar fazer nenhuma conta aqui no Revit, certo? Então eu posso dar essa aqui duas vezes, vou até puxar um pouquinho mais para cá essa cota, e feito isso, então a gente centralizou essas duas luminárias. E um detalhe super importante é que agora eu posso vir aqui e desmarcar o EQ para lhe dar então qual vai ser essa cota, ou então existe a opção da gente deixar essa opção aqui. Só que prestem atenção que se eu manter dessa forma aqui, ele vai estar travando dessa forma. E o que significa exatamente isso? Se eu mover essa parede aqui, mais para cá ou mais para cá, a luminária, vou puxar mais um pouquinho para cá também essa cota, essa luminária ela vai seguir estando no centro, tá? Então, ó, se eu clicar aqui nessa parede, e vou só arrastar ela, tá? Só a título de realmente mostrar para vocês o que acontece. Notem que aqui a luminária ficou exatamente no centro, tá, pessoal? Então aqui ele acabou me dando alguns erros, né? Porque eu movi essa parede aqui com vários elementos, então na verdade eu vou cancelar. Mas a gente pode fazer isso também por aqui, certo? Então eu vou cancelar aqui
e ele vai voltar do jeito que estava. E se eu não quiser que isso aconteça, é só clicar mais uma vez aqui nessa cota e clicar aqui no EQ, que ele vai tirar essa restrição. Ou então, se eu deletar essa cota, agora prestem atenção aqui também, que quando eu deleto eu posso então cancelar essa restrição, então ele vai liberar as cotas. E se eu der OK, pessoal, eu vou só estar deletando ali a parte da cota, mas vai ainda manter essa restrição, tá? Então, nesse caso, se eu realmente quero que encerre essa restrição, eu vou colocar aqui para cancelar a restrição. Certo, pessoal? Então, com isso eu mostrei para vocês como é super rápido e eficiente nós cotarmos um projeto inteiro aqui no Revit. E além disso, como a gente pode usar o comando das cotas para centralizar os objetos também de forma super rápida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários e a gente também aceita sugestões para novos vídeos aqui no nosso canal. Então, ficando por aqui, até mais!